Descaso. Moradores de Caçapava reclamam da dificuldade de marcar consulta médica na rede municipal de saúde. Nada resolve, né? E todo mundo, a gente vai lá, não só a gente vê todo mundo lá reclamando, né? Negócio de médico, vai e volta, sempre desse jeito aí. Morte precoce. Criança de 2 anos morre após passar por atendimento em UBS de São José dos Campos. A menina apresentava quadro de pneumonia. A família acusa erro médico. Prefeitura vai investigar. Ao vivo, médica fala sobre a saúde de crianças e as dificuldades para diagnosticar corretamente sintomas de algumas doenças. Dengue. 3 cidades da região já possuem casos registrados da doença neste ano. Impasse. Sem solução para o serviço Uber, Prefeitura de Taubaté, motoristas e taxistas recorrem à Justiça. Eu pretendo recorrer dessa decisão ao tribunal e acredito que lá seja favorável, porque todas as decisões do tribunal, do STJ e STF, são favoráveis ao Uber como transporte particular. De virada, Taubaté perde por 2-1 para o Barretos e desperdiça a chance de entrar no G4. Declaração. Começa a corrida para prestar contas dos rendimentos à Receita Federal. As principais notícias da região você confere a partir de agora. O Band Cidade está no ar. Olá, muito boa noite. O Band Cidade começa hoje falando de saúde pública. Em Caçapava, moradores estão com dificuldade para conseguir consultas nos postos municipais. Reclamam que não conseguem atendimento com pediatra, ginecologista e clínico geral. Segundo os pacientes, os agendamentos são remarcados com frequência, sem justificativa. Seu Tadeu tem 64 anos, muita disposição e se preocupa com a saúde. Todo ano procura fazer um check-up no médico. Mas, se depender da saúde pública de Caçapava, o morador da zona rural continua sem atendimento. Ele marca a data, vem tal dia, que tem um médico, né? Aí quando vai, marca para outra data, outro mês. Vai no outro mês, marca para outro mês, assim vai passando, sabe? E a gente nunca faz consulta. Daí eles marcaram o exame de sangue, de urina. Só que eu fiz, na Fusão. Só que não veio. A consulta não veio. E ir buscar não veio. Passou-se um ano. Aí tem que fazer outra check-up outra vez. A gente quer saber como está, né, o corpo da gente. Dona Luísa é mulher do seu Tadeu e enfrenta o mesmo problema. Desde o ano passado, tenta marcar uma consulta com um ginecologista. Porém, até agora nada. E a gente fica triste, né? Fica triste porque nada resolve, né? E todo mundo, a gente vai lá, não só a gente vê todo mundo lá reclamando, né? Negócio de médico, vai e volta, sempre desse jeito aí. E os problemas não param por aí. De acordo com Luísa, a neta de apenas 8 meses também não consegue atendimento com o pediatra. A netinha já foi umas 2 ou 3 vezes só que ela passou no pediatra, toda vez que vai a menina não passa. A menina está com 8 meses e a minha filha sempre fala assim, aquele dia ela até chorou lá, falou assim, só porque a gente é pobre, né? Não se preocupa, não liga, até ela ficou triste. Aqui no postão de saúde de Caçapava, a falta de médicos não é uma exclusividade da área de ginecologia, pediatria e clínico geral. Tem muita gente vindo até aqui procurando outros especialistas, mas estão com dificuldade em marcar uma consulta. Até já chegaram a falar para mim que perderam a folha do meu pai aqui e eu fico sem uma resposta. E desde sexta eu tô levando ele no pronto-socorro, até passar a sonda ele já passou e o médico na segunda ele me falou que o meu pai precisa de uma tomografia para ver se não está com tumor ou nada da próstata. Até agora eu não tenho resposta de nada. Eles falam, a gente aparecendo vaga, a gente liga, aí você comparece. É revoltante, né? Porque eu fico com ela na minha casa, passando mal, aí leva lá no pronto-socorro, eles falam que eu não tenho o que fazer porque é gases que ela tem e manda para casa. Dá um remedinho para dor, manda para casa. Nossa equipe de reportagem procurou o secretário do postão, mas o responsável não foi localizado para gravar a entrevista. Olha, segundo a Prefeitura de Caçapava, o Centro de Saúde 2, o postão aí mostrado na reportagem, oferece atendimento de referência para os especialistas que a gente citou aí, juntamente com o Centro Integrado de Reabilitação desde junho do ano passado.
e rebateu a informação dos entrevistados, dizendo que nenhuma consulta foi desmarcada. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já foi inclusive iniciado o processo de contratação de novos profissionais para repor o quadro médico. E em São José dos Campos, a Secretaria Municipal de Saúde abriu uma investigação interna para apurar os procedimentos médicos tomados durante o atendimento a uma criança de 2 anos. Eduarda Alves Silvestre morreu ontem após ter ido à UPA do Putim. Segundo o médico pediatra Jairo Cruz Braga Júnior, a menina foi atendida pela primeira vez na última segunda-feira com dor de garganta, febre e tosse. Ela foi medicada e liberada para voltar para casa. No dia seguinte, a mãe levou a criança novamente à unidade. Segundo a administração, o quadro de saúde dela se agravou e à noite, Eduarda foi transferida para o Hospital Municipal com suspeita de pneumonia. A infecção evoluiu rapidamente e a menina acabou morrendo. A família acusa erro médico. Já a prefeitura aguarda resultado de exames complementares para testar realmente a causa da morte da criança. O corpo dela foi enterrado hoje de manhã. Bem, a gente fala sobre a saúde das crianças, né? As complicações que normalmente acontecem com a pediatra Maristela Toledo. Obrigada, doutora, pela presença. Uma boa noite. Boa noite. Olha, neste caso aí a família diz que inicialmente foi diagnosticada aí a criança com virose, né? E, a princípio não foi detectada a pneumonia. Isto é comum acontecer? Os sintomas de virose acabam se confundindo? Então, o que acontece é que toda criança, a gente tem que tomar bastante cuidado, né, do ponto de vista imunológico, do sistema imunológico. Então, as crianças abaixo de 5 anos, elas têm que ser consideradas como graves até que se prove o contrário. Né? Os vírus, eles são os agentes etiológicos mais comuns nessa faixa etária, mas a gente sempre tem que pensar em infecções graves, principalmente a meningite e a pneumonia, que são as infecções mais graves. Então, os médicos, particularmente, têm que estar sempre alerta a essas doenças de maior gravidade abaixo dessa faixa etária. Principalmente, né? Abaixo de 5 anos. A prefeitura disse que a pneumonia acabou se agravando rapidamente. Isso acontece também? O fato de ser criança pode ter facilitado na piora do quadro de saúde dela? Então, são vários fatores que estão envolvidos no processo. Desde o sistema imunológico da criança, o estado nutricional, e também a virulência do agente que atingiu a criança. Então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração, principalmente numa evolução rápida e grave desse tipo. Né? No caso, por exemplo, quando a gente fala de índice nutricional, quer dizer, uma criança bem alimentada, quais são os cuidados que os pais devem ter, então, para reforçar essa saúde da criança, né? Bom, primeiro o acompanhamento médico, né? Principalmente até os 2 anos de idade, no serviço de puericultura, então ir ao pediatra uma vez por mês, pesar, medir, fazer todo esse acompanhamento das imunizações. As imunizações são fundamentais para também auxiliar nesse processo da imunidade da criança, né? Facilitar o aumento dessa imunidade, o estímulo dessa imunidade. Né? Então, ela tem que estar corretamente imunizada e a alimentação. Então, está acompanhando o ganho de peso, né? É assim que a gente vai avaliar esse estado nutricional. Agora, quando os pais, quais os sinais que os pais devem ficar atentos, aí, alertas para realmente levar a criança até o posto de saúde, né? Quando que uma dorzinha, uma reclamação de dor de garganta pode evoluir para um quadro mais grave? Então, sinais de alerta para os pais, fundamentalmente, primeiro o estado de alerta da criança. A criança, normalmente, ela é muito ativa, ela brinca, ela está sempre se movimentando, se alimentando, né? Normalmente. Então, quando ela para essas atividades dela normais, habituais, já é um sinal de alerta importante. E a temperatura também, né? Temperaturas acima de 38,5 já são sinais, já é um sinal de gravidade. Buscar, então, atendimento. Não deixar, atendimento, né? Não demorar. Não deixar evoluir. Então, isso também é um sinal de alerta, né? Começou, principalmente abaixo dos 5 anos, deve procurar assistência médica. Para a gente terminar rapidamente, pneumonia nesta época é comum? Quais os cuidados, então, para evitar essa doença, essa infecção?
A pneumonia, ela ocorre em todas as épocas do ano, mas a época de maior sazonalidade seria o período de outono e inverno. Está um pouquinho fora do período das pneumonias. Então, tá bom. Nós recebemos aqui a doutora Maristela Toledo, pediatra. Muito obrigada pela presença, pelas orientações aos pais. Uma boa noite para a senhora. Boa noite. Olha, a seguir, também. Taubaté sofre virada e perde por 2-1 para o Barretos fora de casa. E você vai ver também a polêmica sobre o serviço Uber em Taubaté. A justiça tem sido a saída para motoristas, taxistas e até a prefeitura. Mas nada foi resolvido ainda, viu? A gente mostra todo este impasse já já. Agora são 7 horas em ponto.